One Punch Man retorna depois de uma espera longa. Mais de 6 anos sem novos episódios desde a segunda temporada em 2019, a temporada 3 estreia oficialmente em outubro de 2025, marcando o 10º aniversário do anime. A produção está na mão do estúdio JC Staff, que já produziu a segunda temporada. Há algumas mudanças na equipe técnica. Shippei Nagai assume como diretor, substituindo Chikara Sakurai. Sakura Murakami será a diretora de arte. Yuki Hitose está como diretor de fotografia. A estreia no Japão será dia 5 de outubro de 2025, com um episódio especial de recapitulação da segunda temporada. Este episódio de recapitulação aparece para refrescar o público sobre os eventos passados, antes de os novos episódios começarem. Os episódios novos começam em 12 de outubro, com uma programação semanal. A temporada 3 vai adaptar o tão aguardado arco da Monster Association, Associação de Monstros. Este é um dos trechos mais intensos do mangá, com batalhas ambiciosas e personagens elevados em poder e em moralidade. Garou, que foi um destaque no final da segunda temporada, tem um papel central, com a sua intenção evoluindo a sua aliança, ou pelo menos a sua relação com os monstros está se aprofundando. Para acompanhar essa nova fase, foi revelado um novo tema de abertura, Get No Sarsfield, interpretado por Jump Project em colaboração com a Baby Metal. A música promete trazer uma energia alta e retratar os tons mais pesado e épica que a temporada sugere. Também há preocupação entre os fãs, especialmente quanto à qualidade da animação. Trechos promocionais e visuais divulgados geraram críticas. Cenas estáticas, falta de fluidez em algumas partes, especialmente em confronto pesado, ressurgindo comparações negativas com a qualidade da primeira temporada, produzida pelo estúdio Madhouse. Há expectativas altas, mas também medo de decepção. Por fim, uma peça visual marcante já foi divulgada. O key visual que já coloca heróis e monstros à frente, a Stronger vs Scary, sinalizando confrontos épicos. A terceira temporada de One Punch Man promete ser o ponto de virada da série. Depois de 2 temporadas focadas em introduzir Saitama, os heróis da associação e a ascensão de Garou, agora o enredo entra em uma guerra total entre humano e monstros. O arco da Monster Association é considerado por muitos o mais intenso do mangá, tanto pelo volume de combate quanto pela quantidade de personagens envolvidos. Cada episódio deve ser recheado de batalhas simultâneas, transformações e momentos que testam o limite de cada herói. Nesta nova fase, o foco se divide entre Saitama e Garou. De um lado temos o herói entediado, ainda tentando encontrar algo que realmente o desafio. Do outro, Garou, o caçador de heróis, que está cada vez mais próximo de se tornar algo além de humano. O contraste entre os dois é o coração da temporada. Enquanto Saitama continua enfrentando o vazio do poder absoluto, Garou luta para provar que a força também pode virar dor na justiça. A Associação de Monstros surge como ameaça principal, liderada por monstros de níveis catastróficos. Ela sequestra o filho de um importante executivo e força os heróis a uma missão de resgate em território inimigo. Esse será o palco das batalhas mais esperadas do anime. Personagens que antes eram apenas figurantes ganham destaque, como Genos, Tatsumaki, Bang e até heróis de classe inferior que tentaram se provar em meios ao caos. É também nesta temporada que o espectador verá a verdadeira extensão da força de Garou. Ele enfrenta heróis lendários, é derrotado e se levanta inúmeras vezes, evoluindo de forma monstruosa. A sua filosofia de ódio contra o sistema de heróis ganha forma e ele se transforma em algo que desafia até a lógica humana. Cada luta dele é brutal, emocional e cheia de dilemas morais, um contraste perfeito com o vazio existencial de Saitama. Enquanto isso, Saitama continua sendo o ponto de equilíbrio entre o absoluto e a genialidade da série. Mesmo em meia guerra, ele segue preso em seu cotidiano simples, preocupado com o aluguel, com o supermercado e com o tédio de não encontrar adversários dignos. A ironia é que, enquanto o mundo entra em colapso, o homem mais forte do planeta continua sendo tratado como coadjuvante. Mas é exatamente essa sutileza que torna One Punch Man diferente. Por trás das explosões e da comédia, há uma crítica profunda ao conceito de heroísmo e propósito.
O ritmo da nova temporada deve ser mais denso, as batalhas serão longas e complexas, com foco maior na estratégia e na escala da destruição. O público verá alianças improváveis, sacrifícios e cenas de impacto emocionais que equilibram ação e drama. É um contraste direto com tons mais leves das temporadas anteriores. O humor continuará presente, mas será usado para aliviar a tensão entre batalhas cada vez mais sérias. Visualmente, a série tenta recuperar parte da sua identidade visual perdida na segunda temporada. Os designs dos monstros está mais fiel ao mangá, com um foco pesado em expressões grotescas e iluminação sombria. Cada cenário da base dos monstros foi construído para mostrar a sensação de claustrofobia e perigo. Ainda que a animação continue sendo um ponto de debate entre os fãs, os investimentos na direção e na trilha sonora promete elevar o impacto de cada episódio. Contudo, One Punch Man terceira temporada se prepara para ser o momento em que a série deixa de ser apenas uma paródia de heróis e passa a ser um épico sobre força, convicção e humanidade. Não será apenas sobre quem é o mais poderoso, mas sobre o que significa lutar, perder e continuar de pé em um mundo onde a força se torna o único valor real. Com o desenrolar da guerra entre heróis e monstros, One Punch Man chega ao ponto mais sombrio e emocional de toda a série. O caos se espalha por toda a cidade e as lutas se tornam cada vez mais desesperadoras. A associação de heróis anti-símbolo de poder e segurança começa a mostrar rachaduras profundas. A corrupção interna, o egoísmo e a falta de união revelam que mesmo entre os heróis há mais interesses pessoais que altruísmo. No coração dessa confusão, Garou atinge seu auge. Depois de inúmeras batalhas e derrotas, seu corpo começa a mudar, refletindo a monstruosidade de sua ideologia. Ele se torna o que mais odiava o monstro, mas paradoxalmente é nesse momento que Garou se torna mais humano do que nunca. Ele entende a solidão, o desespero e a justiça que tanto criticava. Sua evolução é brutal e poética. O vilão se torna vítima, o caçador se torna o caçado. Enquanto isso, Saitama continua sendo o centro silencioso de toda essa loucura. Mesmo cercado por destruição, ele age como se nada tivesse mudado. Continua impassível, entediado, como se estivesse preso em um ciclo que ninguém mais entende. Ele é o homem que alcançou tudo e por isso não sente mais vontade de nada. Mas quando finalmente cruza o caminho de Garou, o anime entrega um dos confrontos mais simbólicos de toda a sua história. A luta entre os dois não é apenas física, mas também ideológica. Garou representa a busca desesperadora por um significado através da força. Saitama é o resultado final dessa busca, alguém que conquistou o poder absoluto e perdeu o propósito. A troca entre eles é mais do que uma batalha, é uma conversa entre dois extremos da mesma filosofia e por um breve momento o espectador sente que ambos se entendem, mesmo que estejam em lados opostos. A animação desse confronto promete ser o auge da temporada, cada golpe carrega peso e cada expressão transmite mais do que palavras poderiam dizer. O impacto emocional será forte, não pela violência, mas pela profundidade. Saitama, com toda sua força, encara alguém que, no fundo, só queria ser reconhecido. E Garou, mesmo derrotado, deixa uma marca que nenhum inimigo anterior conseguiu deixar. Ele faz Saitama refletir. No desfecho, quando a poeira baixa e os heróis sobreviventes tentam entender o que aconteceu, o anime volta ao seu tom original, a comédia reaparece, mas agora com um toque amargo. Saitama volta à sua rotina, mas o olhar dele carregado algo diferente. Talvez pela primeira vez ele tenha sentido algo parecido com a emoção real. E é isso que torna o final tão poderoso. Mesmo em meio à destruição, One Punch Man continua sendo uma história sobre humanidade, solidão e o peso de ser invencível. A terceira temporada promete encerrar o arco da associação de monstros com força total, deixando o público dividido entre o riso e a reflexão, porque no fim das contas, One Punch Man nunca foi apenas sobre anime de luta, mas é sobre o que acontece quando a força deixa de ser um sonho e se torna uma maldição. Cada herói tem a sua cicatriz, cada monstro tem sua origem, e Saitama, mesmo sendo mais forte, continua sendo mais perdido, e talvez no fundo essa seja a mensagem real do anime, que a verdadeira luta não é contra os monstros lá fora, mas contra o vazio que mora dentro de nós.